Vamos ler o Salmo 73. Vamos ler os 28 versículos do Salmo número 73. Salmo 73 diz assim: com efeito, Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Pois eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações. O seu corpo é sadio e nédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens. Daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhes da gordura, do coração brotam-lhe fantasias. Motejam e falam maliciosamente, da opressão falam com altivez. Contra os céus desandam a boca e a sua língua percorre a terra. Por isso, o seu povo se volta para eles e os tem por fonte de que bebe a largos sorbos. E diz: como sabe Deus? Acaso há conhecimento no Altíssimo? Eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas. Com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração de teus filhos. Em só refletir para compreender isto, achei muito pesada a tarefa para mim, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou e as entranhas se me comoveram, eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Tu me guias como teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem, tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Amém. Graças a Deus. Pai querido, como é bom estar mais uma vez na igreja, para ouvir tua palavra, para ouvir a tua voz nesse lugar. Fala, Senhor, ao nosso coração a palavra que precisamos ouvir. Não aquela que queremos ouvir, mas a que necessitamos, Pai. A que precisa mudar conceitos, atitudes, pensamentos em nossas vidas, Senhor. Que a tua palavra tenha o poder de operar uma mudança dentro de nós, em todas as nossas atitudes, em todas as nossas ideias, Pai. Somente a tua palavra tem esse poder. Somente ela nos alimenta, Senhor. Ela é o pão verdadeiro que mata a nossa fome, Senhor. E eu te peço essa noite, nos serve deste pão. Vem saciar a nossa fome, Senhor, a fome que temos da tua palavra. Que eu seja um instrumento nas tuas mãos, usado pelo Senhor para proclamar as tuas verdades, com a unção do Espírito Santo, quebrando as barreiras, Pai, para que haja entendimento. Oro junto com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos.
Amados, este é um dos poucos salmos que não são de autoria de Davi, é um salmo de Asaf, um ministro da casa de Deus, e o assunto principal deste texto de Asaf é que um dia ele começou a olhar para a vida de outras pessoas. Um dia ele começou a observar como é que pessoas que não tinham nenhum compromisso com Deus prosperavam. Como é que essas pessoas viviam, algumas delas vidas tranquilas, vidas cheias de tudo o que precisam e viviam tranquilamente. Um dia o salmista observou, e ao observar, imediatamente ele invejou aquele procedimento, aquele comportamento, as coisas que aquelas pessoas possuíam. Então, o assunto de Asaf neste salmo é o grande perigo da inveja, um sentimento negativo, destrutivo, que vem de repente sobre o coração da gente, como um dia chegou ao coração deste homem de Deus. E ele relata aqui como ele foi afetado negativamente por este sentimento de inveja, de olhar e dizer, como pode aquela pessoa ter isto, e ela não serve a Deus, e eu que sirvo a Deus estou aqui nesta situação. Na verdade, esta queixa manifesta uma inveja que nasceu dentro do seu coração. E todo o desgosto na vida desse homem começou quando ele tirou os olhos de Deus e começou a contemplar a prosperidade daqueles que nada queriam com Deus. Foi neste momento que Asaf passou por uma grande crise na sua vida, e eu digo até na sua vida espiritual. E era um homem de Deus, salmista, aquele que ministrava no templo, um homem que era usado certamente por Deus, mas começa a experimentar um monte de sentimentos conturbados no seu coração, e tudo isso começa no dia que ele tira os olhos de Deus e coloca os olhos na prosperidade daqueles que estavam ao seu redor, a prosperidade dos ímpios. Irmãos, o que será que isso tem a ver conosco? Queridos, eu creio que tem tudo a ver. Isso não está na Bíblia por acaso. Isso está na Bíblia para a gente parar e pensar. O risco que nós todos corremos. Porque se aconteceu com Asaf, pode acontecer com qualquer um de nós. Em determinado momento, se é que já não aconteceu contigo. E você pode aí confessar baixinho, né? Pensar contigo mesmo, um dia eu já também passei por isso. Um dia eu também olhei para a prosperidade de quem não queria nada com Deus e acabei invejando esse comportamento, invejando estas coisas. Então essa palavra tem tudo a ver conosco. Para nos dar um alerta, irmãos, de que nenhum de nós está livre de passar por isso, porque estamos vivendo nesse mundo, contemplando muitas coisas estão diante dos nossos olhos, e há um perigo enorme em relação aos nossos olhos, porque os olhos são uma grande porta de entrada para a nossa mente, para o nosso coração. É por isso que Satanás trabalha muito no visual, irmãos. É por isso que ele mostra muitas coisas para nós. Como ele fez com Jesus, levou Jesus ao alto e mostrou todos os reinos. E disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Não foi o que ele disse? Porque mostrou, para quê? Para que pelos olhos entrasse a cobiça, entrasse a sedução. Hoje, nos dias de carnaval que a gente está vivendo, como é que os olhos da gente estão, irmãos? Contaminados de todo tipo de coisa podre que está passando por aí, na TV, para onde quer que você olhe. E por que Satanás atua dessa maneira? Porque ele sabe que pelos olhos há uma porta de entrada para se instalar no teu coração algum desejo que não deveria ser instalado, alguma coisa que jamais deveria passar pela sua mente, mas pelos olhos que estão abertos, as coisas acabam entrando. Por isso, um grande problema está nos nossos olhos. Leia comigo o que diz a Bíblia, deixa aí aberto no Salmo 73, que a gente vai voltar a ele, mas veja Mateus capítulo 6, como Jesus nos advertiu sobre isso. Mateus capítulo 6, versículo 22 e 23. Ele diz assim, em Mateus capítulo número 6,
versículo 22, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será como, irmãos? Luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, olha o que acontece. Todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Muito cuidado para onde a gente olha. Muito cuidado para aonde colocamos os nossos olhos, aonde fitamos os nossos olhos. Porque a luz e a trevas nos cercando, queridos. E quando o salmista deixou de olhar para Deus, ele olhou para o lado. E ele viu a prosperidade de gente que não queria nada com Deus. E aquilo trouxe uma crise para o seu coração. Davi, ao invés de estar na guerra, estava tomando banho de sol na sua varanda. E olhou, e eis que viu uma mulher pelada tomando banho. Pronto, foi o suficiente para que aquele homem de Deus entrasse numa ruína, num buraco profundo na sua vida. Como? Pelos olhos. Caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Que proporção elas podem tomar quando pelos nossos olhos as trevas encontram lugar no nosso coração. Então essas experiências narradas na Bíblia Sagrada, como essa experiência de Asaf, elas servem como um alerta para nós. Então a gente precisa aprender com elas, como lidar com isso. Porque veja, Asaf é usado por Deus, você crê na inspiração da Bíblia? Ele é usado por Deus para escrever isso aqui. Porque veja, a maioria de nós que já teve um dia um pensamento desse, jamais ousa confessar isso. É ou não é? Mas Asaf, além de confessar, ainda registra, ainda faz uma música com isso. Rasga o coração, abre o coração, direcionado por Deus, para deixar para nós uma lição. Algo que muitos de nós custariam admitir. De vez em quando a gente olha e diz, poxa, como é que aquele cara não quer nada com Deus? Olha lá a vida dele, olha lá o que ele tem, olha como ele está. Foi isso que aconteceu com Asaf. E foi isso que ele simplesmente registrou, abrindo o seu coração. E Deus o inspirou a fazer isso, para que hoje a gente tenha um grande instrumento nas mãos para lidar com um problema semelhante que possa querer se instalar no nosso coração. Como lidar, então, com a inveja? Que a maioria de nós aqui, eu tenho certeza, não admitiria de jeito nenhum. Esses tipos de pecados, que as pessoas chamam de pecados cabeludos, né? Não existe isso, mas as pessoas assim identificam. Inveja, poxa, inveja, orgulho, não, isso é um pecado, né? A Igreja Católica chama até de capital, né? Pecados da cabeça, né? Os pecados do topo, né? Pecados altos. A gente tem uma dificuldade de dizer, não, eu, invejoso, jamais, nunca na minha vida, mas de vez em quando espicho um olho, né, para o carro do irmão, espicho um olho para a casa dele, não vou dizer para a mulher do irmão, que aí já... Mas, né, de vez em quando olha assim para a própria mulher, olha para a outra, ah, meu Deus, espicho um olho, mas jamais admitimos isso. Inveja? Não, eu não sou invejoso. Orgulhoso? Jamais. Coisas assim que estão aí rondando o nosso coração, desfilando na frente dos nossos olhos, irmãos. Então, cabe a nós cuidar disso. Porque o que a inveja acaba produzindo quando ela se instala? A experiência de Asaf, ela é muito propícia estar aqui na Bíblia para nós, porque ela mostra os efeitos. O que ele permitiu que se instalasse no seu coração por causa de um momento de inveja. Versículo 2, ele diz assim, quanto a mim, porém, quase, o que ele diz? Me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Ele diz que ele quase se desviou.
quase caiu, quase os seus pés resvalaram, quase que ele tropeçou e caiu na fé por causa dessa inveja que ele permitiu se instalasse no seu coração ao olhar para a prosperidade dos ímpios. Então, qual o perigo da inveja? Um deles é essa fraqueza espiritual, que certamente virá a você se você se deixar levar por isso. Se você olhar para a vida dos outros. Irmão, você já tem muito trabalho com a sua própria vida, olhe para ela. Para de olhar para a vida dos outros. Porque o risco é muito grande. O risco de nós cairmos, o risco de enfraquecermos. Um homem de Deus passou por isso, ele diz, quase caí, gente. Quase me resvalaram os pés, fraquejei, fiquei fraco espiritualmente. Por quê? Porque a inveja teve espaço no seu coração. Você vai enfraquecer se você permitir que isso também aconteça contigo. Veja mais o que diz o Salmo no versículo 12. Ele diz assim: eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos, aumentam suas riquezas, com efeito, inutilmente conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, pois de contínuo sou afligido, e cada manhã castigado. Veja, ao dar vazão a isso, pensamentos errados entraram, se instalaram na sua mente. Ele chegou a pensar o que ele revelou aqui, que me adiantou conservar puro o coração, que me adiantou ser crente fiel, que me adiantou ser um homem de Deus. Ele chegou a pensar dessa maneira, irmãos, que adiantou lavar as mãos da inocência, e agora eu vejo e comparo comigo o que está acontecendo. Então veja como esse tipo de coisa dá vazão a uma série de outras. Pensamentos errados, valores invertidos. Por quê? Ele começou a achar que vale mais ter dinheiro no bolso do que ter o coração limpo. Vale mais, irmãos? Pensa comigo. É melhor ter dinheiro no bolso do que ter o coração limpo? Se é melhor ter dinheiro no bolso do que ter o coração limpo, está justificada toda corrupção, não é? Todo roubo, toda mentira, estão justificadas. Por que alguns se corrompem? Por que há tanta corrupção na nossa sociedade? Porque a pessoa que está num cargo público, em alguma posição, ela diz assim, se eu não roubar, o outro vai roubar. Então é melhor garantir logo o meu. Porque melhor é dinheiro na mão do que um coração puro. Os valores inverteram-se. E por que se inverteram? Porque a inveja entrou no coração daquele homem de Deus. E isso está registrado. Então veja o conjunto de coisas que foram acontecendo, porque ele olhou para o lado. Simplesmente tirou os olhos de Deus e olhou para a prosperidade dos ímpios. Veja mais o que diz o versículo 21, a primeira parte, diz, quando o coração se me amargurou. Amargura de coração foi o que ele colheu. Ele colheu amargura pelos pensamentos, pelos sentimentos que foram sendo produzidos dentro do seu coração, que entraram pelos seus olhos. A amargura tomou conta do coração dele. A versão corrigida fiel, nesse texto, alguém tem aí? Diz que o coração ficou azedo. Imagina o coração azedo. Assim que a pessoa fica, quando ela está invejando alguém. Ela fica com aquele coração azedo. Por que essa pessoa tem ou não tem? Por que ela tem direito e eu não tenho? Por que ela tem acesso e eu não tenho? E o coração vai ficando azedo por dentro. Irmão, será que isso faz bem? Isso vai trazer, como consequência, um isolamento. Por isso, Asaf já não era quem ele era mais. Já não era mais o mesmo homem de Deus. Se ele não tivesse tido um momento de despertamento, ele ficaria isolado. Por causa desse pensamento, desse sentimento. E veja, isso traz outras consequências para a vida, como ele mesmo diz no versículo 21, na segunda parte, ele fala, e as entranhas se me comoveram. As entranhas se me comoveram. O que diz aí na versão corrigida fiel? Alguém tem? Senti como picada nos rins.
Você já sentiu picada nos rins? É uma dor horrível. Dizem que uma das piores dores é pedra no rim. Já teve cólica renal? Foi para o hospital com a pedra no rim? É uma dor que não para com nada, meu irmão. E o salmista está dizendo, eu senti picadas nos rins. Quer saber se rim dói? Tira a camisa, deixa eu dar uns tapinhas assim no teu rim. Devagarzinho, só assim, ó. Dói? Já teve um desses? Dói. Dói, arde, dá picada no rim. Por isso que o salmista estava sentindo, por causa daqueles sentimentos que entraram no seu coração, por causa de um momento de inveja. Então, sabe o que isso leva a revelar para nós? Que doenças aparecem no invejoso. A inveja produz doenças, que são, na verdade, sintomas. Doenças chamadas psicossomáticas, que nascem na mente e que se manifestam no corpo. Tem gente que fica verde de inveja, não tem? As pessoas não dão essa expressão, ficou verde de inveja. Por quê? Mudou alguma coisa no corpo dela. Nasceram brotoejas nela de inveja. Ficou cheia de coceira, de urticária, por causa de inveja. São sentimentos que produzem algo no nosso corpo. Começa na mente, mas a mente, quando adoece, ela somatiza, ela manifesta no corpo alguma coisa ruim. Então, o perigo é muito grande. O salmista experimentou, inclusive, isso. Eu comecei a sentir picadas nos rins, porque eu não me conformava com aquela situação. E outra consequência, versículo 22, ele diz, eu estava, como irmãos? Embrutecido e ignorante, era como um irracional à tua presença. 3 adjetivos ele usou aqui para descrever a mente dele: bruto, ignorante e sem razão. Assim ele estava se percebendo, porque a inveja traz uma grande ignorância para a vida da gente. É muito irracional, apesar de todas as razões que a gente possa dar para ter esse sentimento. A versão corrigida fiel, também nesse versículo, diz que ele era como um animal. Assim está traduzido para o português. Como um animal irracional, age aquele que se deixa dominar pelo sentimento da inveja que nasce ao colocar os seus olhos naquilo que é do outro. Como um animal, estava se sentindo um homem de Deus chamado Asaf. Então a inveja é muito perigosa e traz muitos males, e o maior prejudicado não é a pessoa que você inveja, é a pessoa que inveja você mesmo. A gente às vezes acha, né? Tem gente supersticiosa que tem medo de inveja, né? Mas é porque não se converteu. Na verdade, quando a pessoa diz uma besteira dessa, uma insanidade dessa, é porque na verdade não é convertida. Eu tenho medo da inveja dos outros. Então você vai se converter, pelo amor de Deus, né? Já está na hora de você parar com essa palhaçada. Por quê? Inveja de alguém vai me fazer mal? Faz nada, eu continuo vivendo minha vida. Faz mal àquele que está invejando, ele é que morre de inveja. Já ouviu essa expressão, morreu de inveja? Que mata mesmo. Se você não cuidar, tu vai morrer. Inveja é uma doença crônica que produz a morte. Se eu sou invejado, nada me acontece. Quem cuida de mim? Não é Deus? Inveja não pega, inveja não fere, inveja não faz nada, a não ser na pessoa que está invejando. Essa sofre todos estes sintomas ditos aqui por Asaf no Salmo 73. Bom, essa foi a revelação de Asaf. Ele abriu o coração e disse tudo o que ele estava sentindo e tudo que aquele sentimento gerou no coração dele. Mas o Salmo não para aí. Asaf também diz como ele venceu a inveja, como ele superou todos esses sentimentos e consequências. E é isso que mais importa para nós. Porque eu não sei se esse é o caso de alguém aqui agora. Talvez Deus esteja falando contigo. Talvez você esteja numa fase da sua vida em que as picadas nos rins estão começando. Porque você tem olhado para a vida dos outros e tem comparado com a sua.
e tem começado a pensar que não vale a pena ser fiel a Deus, tem começado a pensar que não vale a pena ser santo, porque tem tanto endemoniado aí prosperando. Talvez você esteja começando a se contaminar com este sentimento. Mas a Bíblia traz a solução. Como vencer? Primeiramente, no versículo 15, Asaf diz assim: se eu pensara em falar tais palavras, Jair teria traído a geração de teus filhos. Veja o que ele disse aqui. Toda essa revelação, na verdade, ele não chegou a proferir de fato. Ele está ilustrando. Mas ele está dizendo e afirmando que a cura disso começa quando você começa a exercer controle sobre os seus pensamentos. Eu tenho falado aqui à igreja a respeito disso. É difícil você apagar memórias, mas você pode trocar pensamentos. A Bíblia deixa isso bem claro. A palavra de Deus diz lá na carta de Paulo aos Filipenses, que se algum louvor existe, alguma virtude existe, alguma coisa boa existe, é isto que tem que ocupar o seu pensamento. Você pode escolher no que pensar. Quer pensar em desgraça? Vai viver desgraça. Quer pensar em coisa boa? Vai viver coisa boa. É simples. Então, Asaf está dizendo aqui que se eu pensar nessas palavras, já teria traído. Então, a solução que ele começou a dar para si mesmo é não pensar nisso. E que dirá pronunciar isto. Ele começou a parar de pensar nestas coisas. Retirar estas coisas da sua cabeça. Retirar estas coisas dos seus pensamentos. Quer vencer a inveja? Comece a controlar a qualidade dos seus pensamentos. Irmãos, a gente hoje dá tanto valor a controle de qualidade, já viu? Todas as empresas têm um controle de qualidade. Algumas não funcionam para nada, né? Mas todo mundo dá valor. Não, esse produto tem certificado de qualidade. Aí você quer o produto de qualidade, não é isso que você quer? Não, esse aqui tem um certificado do Inmetro. Aí eu quero esse produto, porque é qualidade garantida. Controle de qualidade está em moda. Por que você não faz um controle de qualidade ISO 9001 para os seus pensamentos? Por que você quer controle de qualidade, mas só pensa porcaria? Me diga isso, meu irmão. Faça um controle de qualidade para os seus pensamentos. Qualquer pensamento podre você rejeita, tira da linha de produção. Manda de volta para a linha. Não é assim que fazem as empresas? Vem um produto na linha. Testou, não aprovou, bota para fora. Se puder reciclar, recicla, senão vai para o lixo. Chegou um pensamento ruim, o teu controle de qualidade tem que fazer o quê? Eu não quero isso na minha cabeça. Eu não vou processar isso. Eu não vou deixar isso passar na esteira da minha vida. Eu vou rejeitar. E aí o produto é rejeitado e jogado de fora. Não é assim que você tem que fazer. Isso é o controle de qualidade. Agora, quem faz isso? Deus é que vai fazer isso? Não, Deus não controla teus pensamentos, não. Pensamentos são teus. A cabeça é tua, você pensa no que quiser. Até crer em Deus é voluntário. Ele não te obriga a crer. Ele gostaria muito que você cresça. Inclusive, ele diz que se você não crer, você não pode agradá-lo. Sem fé é impossível agradá-lo. Mas ele te obriga a crer? Não. Você crê porque quer. É o exercício da sua vontade, o seu livre-arbítrio. Então, amados, cabe a você controlar a qualidade dos seus pensamentos. Talvez assim você comece a vencer o problema da inveja. Agora, também precisa saber, há coisas difíceis. O salmista diz no versículo 16, em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Ele começou a pensar nisso e já achou que era difícil demais. Porque realmente, irmãos, há coisas que são difíceis demais de serem entendidas. Mas se eu não entendo, eu não vou ficar pensando nelas. Eu tenho que entender o seguinte, Deus tem a resposta para tudo. Ao invés de questionar Deus, ao invés de voltar os meus dedos para Deus, eu preciso me submeter a Deus. Há coisas que são difíceis de entender? São. Se perguntar, cada um aqui tem um exemplo, cada um aqui pode ter uma história.
Poxa, eu conheci alguém, olha, serviu a Deus a vida inteira, uma luta, uma prova atrás da outra e tal. E outro que não quis nada, gastou, ganhou, esbaldou, fez o que fez. Histórias. Qual o futuro dessas pessoas? Para onde foi cada uma delas? Aí a gente também não sabe, né, irmãos? Isso aí pertence a Deus, pertence a Deus. Se pertence a Deus, eu não posso tomar para mim, senão eu estou roubando, amém? Deixa com Deus. Se você não consegue entender, não fica pensando no que você não consegue entender. Não fica matutando aquilo que você está fora da tua compreensão. Então saiba que há coisas difíceis de serem entendidas e até de serem enfrentadas. Entenda as limitações de cada um, para que você não caia na amargura da inveja. E versículo 17, Asaf diz, até que entrei aonde? No santuário de Deus, e atinei com o fim deles. Tudo isso passou na cabeça dele. Todas essas coisas passaram na sua mente. Ele não conseguia explicação para elas, até que ele disse, eu entrei de novo no santuário de Deus. Ao entrar no santuário, ele diz, eu atinei com o fim desta história, com o fim destas pessoas. Porque, irmãos, o que importa para a maioria das pessoas é o aqui e agora. É ou não é? Mas será que essa também é a direção da sua vida? Você vive para o aqui e o agora? Como diz a palavra de Deus, o pensamento de alguns é comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não há futuro, não há amanhã, então vamos desfrutar de tudo hoje, aqui e agora. Só que essa palavra é uma antítese da nossa fé, que nos faz promessas para o futuro, que nos faz promessas que ainda se cumprirão, apesar de todas que já se cumpriram nas nossas vidas. Deus tem coisas para o amanhã. E Asaf disse, quando eu entrei no santuário, aí parece que as coisas clarearam na minha cabeça. E eu comecei a perceber qual será o fim destas pessoas que eu estou invejando. Qual será o fim desses ímpios que prosperam, desses maus que prevalecem? Qual será o fim deles? E aí a revelação de Deus veio à mente de Asaf. E ele então pôde vencer esse sentimento, pôde vencer essa inveja. Porque o ímpio pode ter tudo, pode prosperar, pode fazer, acontecer, conquistar, mas veja o que Asaf diz no versículo 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. O que ele está dizendo? Que estes que assim vivem, que assim prosperam, não sabem lidar com a adversidade, não sabem lidar com uma perda, não sabem lidar quando um dia tem um revés na vida. Essas pessoas simplesmente ficam, como Asaf disse, assoladas, totalmente aniquiladas de terror. Você quer botar medo num rico? Diz a ele assim, eis que te digo, ficarás pobre. Pronto. Nunca mais ele dorme na vida dele. Nunca mais. Porque o medo toma conta do coração dele. Você entende isso, irmão? Foi isso que Asaf percebeu. Ele cai em si, percebe que o medo em que vivem essas pessoas. Tem tudo, desfrutam de tudo. Tudo que o dinheiro pode comprar, tudo que podem conquistar, passando por cima dos outros, exercendo a sua impiedade, a sua injustiça, conquistam e fazem. Agora, um revés na vida de alguém assim, como é encarado? Como é enfrentado? Quando um dia perdem alguma coisa, Asaf descreve dessa maneira. E o que mais é pior e aviltante, queridos, é o que está escrito no versículo 27. O que Asaf diz aqui, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. É rico, é famoso, tem, desfruta, faz, vive como quer, ignora Deus, desdenha, blasfema. Mas qual o fim dele?
Qual o final dessa história? Qual é a conclusão desse enredo, irmãos? É a destruição, a aniquilação, o afastamento, a perdição eterna. Foi isso que Asaf contemplou ao entrar no templo e entendeu. Então, amado, qual a solução? Se algum dia, ou se talvez até agora, esse pensamento anda rondando o teu coração, esse olho comprido que você colocou na vida de alguém que não é legal, não é bom, não quer de Deus, mas que está se dando bem, o que fazer com relação a isso? Versículo 1, Asaf, ele diz assim: com efeito, Deus é bom para Israel, para com os de coração limpo. Engraçado como é que Asaf começa o salmo, né? Ele não entra direto no assunto. Ele primeiro já mostra o que é a verdade. Ele passou por deu uma resbaladazinha, mas ele jamais deixou de admitir: Deus é bom. Deus é bom, e Deus é bom para aqueles que têm o coração limpo. Reconheça a bondade de Deus. Irmão, a pior coisa que pode existir é a gente imaginar injustiça em Deus. Isso é uma grande ofensa ao nosso juiz. Sabia disso? É uma grande ofensa. Você supor, você chegar a pensar, eu acho que essa escapou da justiça de Deus. Não é possível, essa pessoa é um monstro, olha como ela está rica, olha como ela tem. Não, Deus, nessa aí Deus falhou. Não é possível que Deus não dê uma amassada nessa pessoa. Olha como é que ela está. Jamais pense que a justiça de Deus pode falhar. É uma injustiça e é uma ofensa grave você desconfiar da justiça do reto juiz, que é o Senhor. Você não tem direito de fazer isso. Você precisa confiar nela e acreditar na bondade e na justiça daquele que julga todas as coisas. Quando você confia a justiça a Deus, ela sai das tuas mãos. Então, por que me atrapalha? Por que me salta aos olhos a prosperidade do mal? Não me salta aos olhos, porque eu sei que o meu Deus é justo e a justiça está nas mãos dele. Agora, quando eu fico revoltado com isso, na verdade eu estou revoltado contra Deus, contra o reto juiz, contra o que julga, dizendo: ele não julga direito, eu devia estar no lugar dele. Você está querendo ser Deus? É isso? Está querendo tomar o lugar de Deus? Irmãos, o justo juiz não pode ser ofendido. Você viu o julgamento agora que teve essa semana, do rapaz que matou lá, o Lindbergh? A advogada ofendeu a juíza. Você acha que a juíza gostou daquilo? Vai ter consequência. Pode esperar que vai. Ofenda o juiz. Você acha que vai ficar por isso mesmo? Jogador de futebol conhece bem essa história, né? Ofenda o juiz. Vai ficar por isso mesmo? Ah, eu discordo, está errado. Ofenda. Não vai ficar por isso mesmo. Então, amado, comece a confiar na bondade de Deus. Por pior que seja o quadro que esteja diante dos teus olhos, Deus continua bom e justo. Os argumentos são dos ímpios. Há muitos que dizem: eu não creio em Deus, porque Deus é injusto. Porque Deus permite que crianças passem fome. Deus permite que gente sofra. Deus permite, Deus isso, Deus aquilo. É por isso que eu não creio em Deus. É mesmo, você não quer? Vais para o inferno. Que legal. É mesmo, é. Não crê não? Poxa. Realmente, se você fosse Deus, tudo seria diferente. Realmente, eu acho que eu vou passar a adorar você. Fazer assim para a pessoa, né? Porque ela é melhor que Deus. Ela tem a solução para tudo. Ela tem o padrão melhor de tudo. Será que nós queremos ir por esse caminho? Nos tornar igual aos ímpios que invejamos? Pensa nisso, irmãos. É esse o caminho? É essa a direção que Deus tem para nós? Não confie na bondade. Faça como Asaf, ele já começa o salmo dizendo: com efeito, Deus é bom. Deus é bom e eu acredito nisso. E não há ninguém que possa me dizer que Deus é mau. Eu não aceito que ninguém me diga que Deus é injusto. Porque Deus é bom e Deus é justo. Eu confio. Eu posso até não entender alguma coisa.
Como Asaf disse, às vezes é difícil demais entender. Eu reconheço a minha incapacidade de explicar. Eu não tenho explicação para tudo, nem preciso ter. Mas Deus tem explicação para tudo. E quando o dia eu me encontrar com Deus, eu sei que Ele vai me explicar. Ele vai dizer, aquilo que você não entendeu, meu filho, vem cá, deixa eu te mostrar. É isso aqui, ó. Olha para onde foi aquele que você não entendeu. Olha o que eu fiz, olha como aconteceu. Está reservado para aquele dia. Você está entendendo, irmão? Então creia que Deus é bom. Versículo 23 diz assim: todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Quer coisa melhor que isso, irmão? Isso é melhor do que dinheiro. Isso é melhor do que sucesso. Isso é melhor do que poder. Asaf entendeu o que realmente tem valor. Deus está me sustentando. Não importa se eu tenho muito ou se eu tenho pouco. O que importa é a minha vida estar nas mãos de Deus. Porque se não estiver, todo o dinheiro que eu consiga acumular para mim não me garantirá um lugar ao lado de Deus. Por mais até que você dê para a igreja, achando que está comprando indulgência, né? Não vai garantir nada. Não vai garantir nada. O que eu preciso é dessa certeza de Asaf. A certeza dele é dizer, todavia, estou sempre contigo. Tu me seguras pela minha mão direita. Como nós louvamos aqui essa noite, segura na mão de Deus. Ele segura na tua, Ele sustenta você. Você está sempre com Ele, você é filho. Como é que você vai invejar alguém que não conhece Deus? Alguém que nunca teve a alegria do Senhor na sua vida? Alguém que nunca abriu os seus olhos? Alguém que continua cego e vive na cegueira? Alguém que nunca experimentou a graça de Deus? Como é que você vai invejar alguém que nunca estará ao lado de Deus? Você está sempre com Deus. Você está sempre com o Senhor. É isso que aquele pai disse ao filho mais velho, que não entendeu, que invejou o irmão mais novo. Lembra da história do filho pródigo? O pai disse para o mais velho, meu filho, você está sempre comigo. Você desvalorizou isso? Isso perdeu valor na sua vida? Valor agora para você são carros, casas, aviões e iates. Mas você está sempre comigo. Você tem acesso a mim. Você, quando quer falar comigo, você entra na minha presença. Você não pede licença. Você não vai a intermediários. Você não precisa de correntes, nem de intercessores. Você vai direto à minha presença. Você está sempre comigo, meu filho. Para que você vai invejar alguém que nunca me conheceu e talvez nunca me conheça? Como é que você vai invejar alguém que não sabe nada a meu respeito? Você sabe tudo de mim. Você está sempre comigo. Asaf entendeu isso. Eu estou sempre com o Senhor. E Ele ainda me segura com a sua mão. Ele ainda sustenta a minha vida. No verso 24, ele diz, tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Você é guiado por Deus. Você é conduzido por Deus. Você é dirigido por Deus. O que diz o salmista é que, no presente, a mão de Deus me sustenta. E no futuro? No futuro Deus me guia. Eu vou para onde o Senhor me levar. Eu vou para onde a sua mão me conduzir. Eu tenho o meu presente garantido e o meu futuro também. Como é que as pessoas hoje tentam garantir o futuro? Pensa comigo. Fazer uma boa poupança? Comprar alguns imóveis? Conquistar alguns bens? Agora o meu futuro e o futuro dos meus filhos está garantido. Quem pensa assim não leu a Bíblia? Porque Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que você tem preparado, para quem será? Para quem será? Ponha você a tua confiança nisso. Você é louco, disse Jesus. Não briga comigo, ele que disse isso. Jesus é que disse, você é louco. Porque você está pensando dessa forma. O teu futuro é o Senhor que garante. É claro que eu não vou atrapalhar, não vou viver igual um maluco, não vou gastar o que eu não tenho, não vou fazer o que não posso, mas o meu futuro
não está na poupança que eu consigo juntar. O meu futuro está nas mãos de Deus. Ele me segura pela mão direita e Ele me guia para o caminho que está adiante de mim. Asaf entendeu isso e por isso a inveja não teve mais efeito. E ele diz no versículo 25 e 26, quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, não há outro em quem eu tenha prazer na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Essa é a declaração daquele que foi curado desse perigo da inveja, daquele que foi curado da doença, da inveja, da prosperidade dos maus e dos ímpios. Ele reconheceu, eu estou sempre com o Senhor me segura, o Senhor me conduz, não há outro prazer na minha vida a não ser o Senhor, e o Senhor é a fortaleza do meu coração, é a garantia da minha herança, o meu futuro está no Senhor, não está nas coisas desse mundo, porque essas coisas, elas vão ficar aqui. Ah, mas eu não desfrutei, o que você vai desfrutar ainda? Não conta, não? O que você vai desfrutar? A minha Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Talvez você nunca possa desfrutar de um carro bacana, de um iate, de uma viagem maravilhosa. Talvez você nunca possa desfrutar de entrar num ambiente cheio de luxo, de riqueza. Talvez isso nunca chegue aos pés da tua vida. Mas uma coisa Deus diz: todas as fotos bonitas que você vê na revista Caras, todas aquelas mansões e propriedades, tudo aquilo que os teus olhos contemplam, nenhum olho viu, não se compara ao que Deus está preparando para você. Entendiam isso, irmão? Não tem comparação. O que a revista Caras mostra não tem comparação com o que Deus está preparando para você. Para o lugar onde você vai morar, para a terra onde você vai viver e para a presença na qual você vai estar. Não há comparação. Então eu digo para você, não há o que invejar. Fique junto a Deus. O salmista termina dizendo no verso 28, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. Isso é que é bom de verdade. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Fique junto dele, proclame os seus feitos, pregue a palavra de Deus e tire do seu coração tudo aquilo que não presta. Não inveje o ímpio, porque você passa por tribulações, mas o ímpio vai permanecer nelas a vida inteira e a eternidade toda. Essa é a diferença entre nós e o ímpio. Jesus disse, no mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você vai passar pelas aflições, mas o ímpio vai permanecer nas aflições e depois da sua morte vai viver a eternidade nas aflições do sofrimento eterno. Você não tem nada que invejar ninguém. Amém, amados? Tira isso do teu coração, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor, vamos louvar ao nosso Deus, aquele que nos sustenta, aquele que nos guarda, que nos segura, que nos dirige. É junto a Ele que nós temos que estar. Amém? É junto ao Senhor. Tira do teu coração. Se os teus olhos fitarem algo ruim, controla os teus olhos. É isso que tem que ser feito. Amém, irmãos? Os olhos são a porta do corpo. Fica olhando para a revista Caras, tu vai ver só o que vai acontecer contigo. Vai entrar e vai se instalar no coração. E esse desejo, essa vontade, a Bíblia diz, será contra ti. Cabe a você dominar. Cabe a cada um de nós o domínio da vontade, o domínio dos pensamentos. As decisões, elas são sempre nossas. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Fale como Asaf. Eu quero, Senhor, estar sempre na tua presença. Senhor, eis-me aqui, vem transformar
vencilhar no poder do teu amor. Junto a ti, Senhor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, ao teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Pai, eu creio, Senhor, no que diz a tua palavra, Pai. Eu creio que é junto a ti, Senhor, é na tua presença que nós vamos vencer todo o mal que nos cerca, Pai. Tudo aquilo que quer invadir o nosso coração, os nossos olhos, é somente junto ao Senhor. É na tua presença, Pai, que nós precisamos mais valorizar. É nela que nós vamos vencer as dificuldades, as fraquezas que há no nosso ser, Pai. Invejas, sentimentos desse tipo são fraquezas que se instalam em nós, Senhor, mas elas podem ser vencidas no poder do teu amor. O teu amor por nós é maravilhoso, Senhor. Não temos razão para invejar aquele que não está debaixo do teu amor. Senhor, não temos nenhuma razão para isso. Precisamos crer que o Senhor é bom para nós, o Senhor nos ama e tem cuidado de nós, e tudo que temos vem das tuas mãos. Temos que dar graças a Deus. Ajuda-nos, Senhor, a ter essa compreensão. Limpa os nossos pensamentos, limpa os nossos olhos, Pai, em nome de Jesus. Entregamos a ti, Senhor, rendemos a ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, e nos submetemos à tua palavra e à tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Face de Deus, Senhor, e conhecer o amor e a vida em ti. Vem renovar, Renova minha mente, peça a Deus. em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito, contigo voarei no poder do teu amor. Junto a ti, Junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me pra o teu lado espero em ti e subo como águia
do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Obrigado, Jesus. Glória ao teu nome, Senhor. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Pai. Glória a Deus. Recebe, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É a verdade da nossa vida. Deus nos ama, irmãos. É melhor do que ser amado por Deus. O que há melhor do que estar na presença de Deus? Quanto a mim, estou sempre na tua presença, Senhor. Essa é a palavra de Asaf que não pode sair da tua boca, nem do teu coração. Não tem nada de bom fora da presença do Senhor. Amém?